Olá! Iniciamos nesse momento a nossa primeira aula, o nosso primeiro encontro. E o que será que já nos espera nesse primeiro momento? Vamos ver, vamos à tela. Hoje nós trataremos de noções do direito e também do direito constitucional. Nesse primeiro momento, é muito importante realçarmos algumas situações. Nós vamos trabalhar, a nossa disciplina é o direito aplicado. Portanto, nós vamos tratar de conteúdos do direito em geral, tratando especificamente de alguns dos ramos mais importantes do direito. Mas veja, é quase certo que para você, se não é o primeiro contato com o direito, é um dos primeiros contatos. Muitos dos institutos que nós vamos trabalhar, nós vamos estudar, certamente é totalmente desconhecido para você. E você também é sabedor de que essa língua jurídica, ela é às vezes um pouco complicada, eu diria rebuscada. Então nós vamos procurar, na medida do possível, ou seja, sempre que possível, trabalhar com uma linguagem totalmente especial, mais aproximada daquele cotidiano do homem médio, do brasileiro médio, digamos assim, até para que o seu estudo ele possa ser mais aperfeiçoado e entendido. Porque, às vezes, e mesmo para os operadores do direito, os termos jurídicos são complicados, são difíceis de entender. Então, nós vamos procurar, sim, mesmo que trazendo um nome conhecido no meio jurídico, ou em latim, ou coisa nesse sentido, trazer a sua explicação de imediato, para que você, ou para você, não paire qualquer dúvida, tá bem? Uma segunda explicação também é importante já realçar nesse primeiro momento, é em relação aos conteúdos que nós vamos tratar. Nós vamos tratar de 6, 7, 8 ramos do direito e cada um deles com os seus princípios próprios, com as suas regras próprias. Por quê? Porque eles são ramos autônomos do direito. Pois bem, para que nós pudéssemos trabalhar mais efetivamente com esses ramos, ou com o direito aplicado propriamente dito, nós falaríamos aqui por semestres. E nós não temos esse tempo todo, você é sabedor disso também. Então, me perdoe, já nesse primeiro momento, se nós não conseguirmos trabalhar com todos os conteúdos, porque é impossível. Nós vamos trabalhar, e mesmo assim não conseguiremos esgotar tudo aquilo que aquele determinado ramo do direito possui, tá bem? Mas vamos fazer o possível para trazer, para trabalhar, para que nós possamos conhecer um pouco mais de cada um daqueles institutos, daqueles conteúdos que nós reputamos como mais importante dentro de cada um desses ramos do direito. Portanto, na aula de hoje, noções gerais, digamos assim, do direito e o direito constitucional. É isso que nos espera na aula de hoje. Para que você já entre no ar sobre aquilo que nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje, eu chamo você para contextualizar, para que você já comece a colocar na sua cabeça sobre o que nós vamos estudar na aula de hoje. Vamos ao quadro? Vamos lá. Eu trago um determinado artigo da nossa Constituição Federal, essa vigente desde 1988. Diz lá no seu artigo 14, parágrafo 1º, o alistamento eleitoral e o voto são, no seu inciso 1, obrigatórios para os maiores de 18 anos. Aí você me diz, isso eu já sabia, que bom, você é um exímio conhecedor da nossa Constituição, e aí vai ficar muito mais fácil nós trabalharmos durante esses encontros. No seu inciso 2, facultativos, veja, no inciso 1, obrigatório, no inciso 2, facultativo. Facultativo é diferente de obrigatório. Aqui pode ser ou não, dependendo da vontade de alguém. Ele é facultativo para quem? Eu pulo a linha A e a linha B e trago a linha C. Facultativo para os maiores de 16 e menores de 18 anos. Certamente, você já é sabedor dessas duas situações. Ou seja,
o nosso voto, o voto eleitoral, aquilo que a cada 2 anos nós fazemos, ou é para eleger um presidente, o governador, ou depois o prefeito, etc., ele é obrigatório para os maiores de 18 anos. Ponto. E ele é facultativo para os menores de 18 anos e maiores de 16. Ou seja, aquele que está nessa faixa etária, ele pode ou não votar, depende da sua vontade. Perfeito. Nós vamos encontrar isso na Constituição da República. Será que isso é um ato administrativo? Será que essa imposição, estando na Constituição, ela serve de uma fonte para o direito? Aí você me diz, mas espera um pouquinho, professor, o que é a fonte? Calma, é tudo isso que eu estou trazendo a você, e talvez assim, num carrinho de mão cheio, para aguçar a sua curiosidade, mas principalmente para chamar a sua atenção para aquilo que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Tá bem? Vamos instrumentalizar então os nossos conteúdos, ou seja, trabalhar efetivamente com aquilo que trouxemos para o dia de hoje? Vamos lá, vamos à tela. Vamos trabalhar com algumas noções de direito, mas veja, nós temos muito mais noção do que está aqui, aquilo que nós já falamos. É impossível tratar de tudo que o direito tenha a nos trazer. Mas o que eu trago aqui já vai servir, digamos assim, de base, de sustentação, para que você, se não teve nenhum contato com o direito, ou se o seu contato foi muito longe assim, você comece a entender um pouco mais do direito. E eu tenho certeza que ao final de nossos encontros, você será um conhecedor do direito. Tenho a certeza disso. Então vamos lá. Vamos trabalhar com fontes do direito. Mas antes de avançarmos propriamente com as fontes do direito, eu chamo a sua atenção e te endereço uma questão. E você vai notar que eu pergunto demais, eu pergunto muito mais do que você. Até para que você me responda nas suas possibilidades. Quando você fala de fonte, uma fonte, o que seria uma fonte para você? Genericamente falando. Uma fonte d'água, por exemplo. Quando você fala em fonte d'água, você está, por exemplo, perdida numa selva. Mas o Brasil não tem selva, mas na Mata Atlântica. Foi fazer um passeio lá e se perdeu. Aí acabou a tua água, tem um pouquinho de comida e você já está com sede, está procurando. Você encontra uma fonte d'água. O que vem na tua cabeça a fonte d'água? É um local onde você já pode pegar uma água e tomar? Seria um local saudável? É isso? Você pode tomar, ela está até gelada, gostosa? Eu posso pensar assim, genericamente, uma fonte d'água seria isso, um nascedouro talvez, daquela fonte pequena, se forma um rio, um ribeirão ou coisa assim. Não é mais ou menos isso? A fonte do direito, nós poderíamos também começar a pensar dessa forma, como um local a ser buscado para se entender um pouco mais determinada situação, determinado instituto, determinado artigo de certa lei. E por que não? Será que uma lei propriamente dita também é uma fonte? Tudo isso pode ser entendido como fonte do direito. É importante realçar também que a fonte do direito, ela nos dá subsídios para tudo, para não deixar uma situação sem uma definição. E não só como entendimento. Às vezes, um julgador, por exemplo, ele tem que decidir uma determinada situação que chegou a ele. Um juiz, por exemplo, ele vai buscar onde? Nas fontes do direito, nas fontes próprias de determinado ramo do direito e nas fontes gerais do direito. Um legislador, por exemplo, ele precisa criar, elaborar um novo ordenamento jurídico, uma nova lei. Aquilo que ele vai fazer, ele vai se tornar uma fonte para o direito a partir do momento da sua publicação, da sua vigência? Parece razoável pensar que sim. Tudo bem? Vamos ver então o que nós trouxemos sobre fontes do direito? Vamos voltar à tela. Fontes do direito. A doutrina, de maneira geral, ela pode classificar essas fontes de direito de algumas formas. A maioria delas traz essas duas formas aqui, que eu vejo bem mais tranquila, mais fácil de você entender. Bem simples.
como fonte direta, também chamada de imediata, ou de fonte primária, e fonte indireta ou mediata, também chamada de fonte secundária. Então, primeiro, fonte primária e fonte secundária, ou fonte direta ou mediata e fonte indireta. Bem tranquilo. Mas o que seria uma fonte primária? Fonte primária é aquilo que vem antes, não é verdade? Fonte primária, fonte direta ou imediata. Como exemplos maiores, eu trago a Constituição e a lei, que certamente você já ouviu falar. Constituição e lei. O que é uma Constituição? O que é uma lei? Constituição é o nosso maior diploma. A lei vem um pouquinho depois. A fonte direta, em outras palavras, ela cria o ordenamento jurídico. Agora, se ela cria o ordenamento jurídico, ela pode muito bem modificá-lo. Ela pode muito bem extinguir determinada norma jurídica existente. Não poderia vir, por exemplo, uma nova Constituição? Claro que sim, nós já tivemos tantas. Não poderia vir uma nova lei que revoga uma anterior e a partir daquele momento é ela que é vigente, ela tem eficácia, etc.? Claro que sim. Então, uma fonte primária, uma fonte imediata do direito, ela na realidade, ela faz isso. Ela tem a prerrogativa de criar, de modificar o ordenamento jurídico. E a outra fonte? A chamada de fonte secundária ou de fonte indireta. Nós podemos colocar como maior exemplo a jurisprudência e a doutrina. Você certamente já ouviu falar na jurisprudência e na doutrina. Agora, você tem pronto na tua cabeça o que é a doutrina e a jurisprudência? Porque no primeiro exemplo da fonte direta era tranquilo. Lei, você sabe que tem que ser publicada, é elaborada pelo Poder Legislativo, etc, etc. Ponto. Agora, jurisprudência e doutrina. Você que já ouviu falar disso, me diga aí, o que você pensa ser? Não, agora não? Calma, então vamos trabalhar em conjunto. A jurisprudência e a doutrina, como fontes secundárias do direito, elas então não podem criar o ordenamento jurídico, ou seja, não pode criar normas jurídicas. Podem modificar? Não. São fontes interpretativas da fonte primária, da fonte direta. A jurisprudência, na realidade, o que é? São julgados, são decisões dos tribunais, e de todos eles, reiteradamente sobre a mesma situação. Sobre um determinado assunto, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso decidiu dessa forma, sempre da mesma forma. Então, sobre aquele determinado assunto, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso pensa dessa forma, ou seja, reiteradas decisões acerca do mesmo assunto, do mesmo jeito. Isso é jurisprudência, ou seja, interpreta a Constituição ou interpreta a lei da mesma forma reiteradas vezes. É o pensamento, então, do Poder Judiciário sobre determinada questão jurídica. E a doutrina? Seria o quê? É, na realidade, uma fonte secundária, mas é também uma interpretação, ou da Constituição, ou das diversas leis, mas uma interpretação de quem? Dos juristas, dos doutrinadores, dos autores renomados jurídicos. Não é de qualquer autor, não. A doutrina faz com que aquele pensamento lançado por um autor jurídico, ele começa a ganhar amparos em outros juristas, ou seja, ele começa a ganhar discípulos que começam a pensar como ele. E a partir de um momento, ele tem um certo renome e aquilo que ele pensa e aquilo que ele interpreta sobre determinada lei, sobre a Constituição, se transforma em doutrina. Então, nada mais são, tanto a jurisprudência quanto a doutrina, como interpretações sobre o ordenamento jurídico. Jurisprudência, portanto, interpretação dos tribunais, doutrina, interpretação dos autores jurídicos. Basicamente, em relação a fontes do direito, são nessa realidade. Constituição, nós vamos falar dela
com esmero muito maior. Vamos tratar daqui a pouco, na mesma aula, inclusive, do direito constitucional e falaremos um pouquinho mais da Constituição. Mas ainda tem um pouco mais sobre noções do direito. Vamos ver, vamos lá. Nós estamos falando, desde o começo do nosso encontro, em ramos do direito. E, a bem da verdade, é o que nós vamos trabalhar ao longo de nossos encontros, sobre os ramos do direito. Mas o que são os ramos do direito? Ou quantos tem? Ou se um é mais importante do que o outro? O que você já ouviu falar de ramo do direito? Alguma coisa que está na tela te chama a atenção? Já? Então, perfeito. Você já ouviu falar do ramo natural do direito? Ou do ramo positivo? Então, a primeira fragmentação ou a primeira grande divisão dos ramos do direito se dá em direito natural e em direito positivo. Bem tranquilo, bem facinho. O que é o direito natural? Nós temos poucos adeptos desse direito natural, mas existem sim alguns. São os chamados justnaturalistas. Esse pessoal pensa que o direito não deveria ser posto, não é? O direito natural, como o próprio nome já nos chama a atenção, seria um direito da natureza, um direito natural, um direito talvez vindo de Deus, um direito natural que é aquilo que ninguém precisaria falar, porque é assim mesmo. O direito à vida, por exemplo, não seria um direito natural? O direito a ter um filho ou não é um direito de cada pessoa? Seria o direito natural. Nós, no nosso ordenamento jurídico, nós temos um outro tipo de direito chamado direito positivo. O direito positivo é o contrário do direito natural, em virtude de que as normas são postas ou impostas pelo Estado. Então, o direito positivo nada mais é do que um determinado número de normas vigentes, postas pelo Estado, para que tanto o Estado como os cidadãos possam cumpri-los em determinado momento. Só isso. Essas normas atingem uma determinada jurisdição, ou seja, um país, por exemplo, pode ser de um Estado, sem problema nenhum, em um determinado tempo. Isso é chamado de direito positivo, que, a bem da verdade, também, na maior parte dos Estados democráticos de direito, nós vamos encontrar esse direito positivado, esse direito posto, é o direito vigente com as normas colocadas pelo Estado para que todo mundo possa segui-los. Esse direito positivo, ele também tem as suas fragmentações, ele tem as suas subdivisões. Vamos vê-las. A primeira divisão do direito positivo é o direito internacional e o direito nacional. Também bastante tranquilo em relação a isso. Direito internacional e direito nacional. O direito internacional são aquelas normas que regem as relações exteriores, ou de dois estados distintos, de dois países distintos, ou de cidadãos que estão em um país e em outro. Ou seja, tem que ter essa extraneidade, ou seja, essa posição de dois países envolvidos, ou estados propriamente ditos, nações, os governos, ou as pessoas físicas ou jurídicas do direito privado também. Isso quem trata são as normas do direito internacional. O contrário, e por conseguinte, o direito nacional trata das normas internas, ou dos estados membros, ou do Estado brasileiro propriamente dito, dentro desse país, ou das pessoas físicas e jurídicas dentro do nosso país. Isso é a tratativa do direito nacional, que são, na realidade, as tratativas que nós daremos nos nossos encontros. Nós vamos tratar, basicamente, do direito nacional. E aí, tanto o direito público quanto o direito privado, que são as duas outras classificações que nós podemos encontrar. Porque tanto o direito internacional quanto o direito nacional são subdivididos em direito público e direito privado, que mais ou menos sobre isso nós já falamos. Direito público e direito privado. O direito é público quando? Quando o Estado, propriamente dito, está envolvido nessa situação, ou quando as normas são ditadas diretamente pelo Estado. Isso é o direito público, porque essas normas são imperativas, são
o direito chama de cogentes, ou seja, todo mundo tem que cumprir, não tem como fazer diferente. Já o direito privado trata das relações entre os particulares, o Estado já fica de lado. Às vezes, é claro, até para que os particulares possam atuar de maneira mais tranquila, o Estado também determina, pelo menos de maneira genérica, as normas que devem ser cumpridas. Mas os contratos, por exemplo, entre essas pessoas particulares, eles devem fazer da melhor forma possível entre eles. São, então, as subdivisões do direito de maneira geral. Agora, nós vamos entrar nas subdivisões que nos interessam mais pontualmente em relação ao nosso estudo. Vamos ver? Vamos ao quadro, vamos lá. O direito público, ele tem também uma gama de classificação. Pode encontrar algumas situações, dependendo do autor que você possa estudar. Mas a maioria deles, pelo menos nesses ramos do direito, também trabalha dessa forma. Direito público, nós vamos encontrar o direito administrativo e o direito constitucional, por enquanto. Você vai notar que nessas classificações, que nós trouxemos nesse exato momento, são exatamente os tópicos dos nossos encontros. Nós vamos trabalhar com direito administrativo, com direito constitucional e já, nesse primeiro momento, eu vou colocar aqui uma outra situação para que você também já possa entender um pouco mais. Direito administrativo, vem na tua cabeça o quê? A administração pública, os entes, os órgãos públicos. Perfeito. O direito administrativo trata exatamente dessas situações, de maneira geral, da administração pública, dos seus entes, de suas pessoas e dos seus órgãos. O direito constitucional, que nós ainda iremos trabalhar no momento de hoje, na nossa aula de hoje, trata do quê? Trata da Constituição? Ponto. Vamos deixar assim. Direito constitucional trata da Constituição e ponto final. Temos ainda direito tributário, direito do trabalho. Direito tributário, direito do trabalho, como direito público. Por quê? Porque as normas são cogentes. Mas o direito do trabalho não é o direito do empregado e do empregador? Perfeito. Mas você pode encontrar, inclusive, cravado lá no artigo 7º, praticamente tudo que deva ser garantido ao trabalhador. Está na Constituição, determinado pelo Estado. Mas entende-se que o direito do trabalho, pelo menos em relação aquilo que acontece entre o empregado e o empregador, ou seja, na relação de emprego, é direito privado. Em relação ao processo do trabalho, quando eventualmente o empregado tem que pleitear os seus direitos, entende que esse pedaço do direito do trabalho é relativo ao direito público. Mas enfim, essa discussão também não vem ao caso. O direito tributário trata do quê? Basicamente, do tributo. E o que é o tributo? Calma, nós vamos estudar quando trabalharmos com o direito tributário. Tem mais algum ramo do direito? Claro, claro que sim. Direito previdenciário e direito ambiental. Direito previdenciário, nós não tratamos do direito à Seguridade Social, foi aquilo que eu te disse, tá? Coloco aqui como direito previdenciário, por quê? Porque alguns autores tratam desse direito como sendo previdenciário. Eu prefiro o direito à Seguridade Social porque ele é muito mais amplo. Ele trata também dos institutos previdenciários, mas trata da saúde e trata da assistência social também. É por isso que na nossa aula nós vamos tratar especificamente do direito à Seguridade Social. E o direito ambiental? O que seria esse direito ambiental que também será tratado? Direito ambiental trata do meio ambiente? Ótimo! Nesse primeiro momento, direito ambiental já está aqui. Então, dentro do direito público, são os ramos do direito a serem trabalhados na nossa disciplina de direito aplicado. Isso não quer dizer que outros ramos também do direito público não possam acontecer, como do direito privado, que nós vamos ver agora. Vamos lá à tela. Você pode encontrar certamente um outro ramo como sendo do direito privado. Nós vamos trabalhar efetivamente com o direito civil, empresarial e do consumidor. Direito civil. O que seria para você o direito civil? Claro, são aquelas normas que tratam das relações entre os particulares. Vamos pensar assim, você é casado? Não, não precisa dizer, peraí.
Mas alguém que esteja querendo casar, simplesmente, ou a moça, o moço vai lá, pega o seu cônjuge e vai para o cartório e casa? Será que existem algumas normas que definem como deve ser o casamento? Claro, claro que sim. Onde nós vamos encontrar isso? No direito civil. O direito empresarial. A partir da Lei 10.406 de 2002, o chamado Código Civil, o direito empresarial está cravado dentro desse Código Civil, mas é um direito especial, um direito com as suas normas próprias, diretas. Nós vamos trabalhar com o direito empresarial. Em tese, é o direito que determina as relações entre o empresário e mais alguém. Pelo menos uma das pessoas deveria ser o empresário, senão ele deixa de ser direito empresarial. Não é bem assim? E o direito do consumidor? Ele trata da relação de quem com quem? Não entendi? Do consumidor, claro. E na outra ponta? Porque nós vamos ver, ao longo de nossos encontros, que toda relação jurídica, ou em toda relação jurídica, nós vamos encontrar sempre duas pessoas, não é verdade? Senão não há relação. Nós vamos encontrar duas pessoas. Essa relação do direito do consumidor, como que é o nome dela? Relação de consumo, perfeito! Se de um lado está o consumidor, do outro lado está quem? O dono da loja, o empresário. Vamos melhorar esse conceito. Está o fornecedor. Ótimo! Fornecedor de bens ou de serviços ou de ambos. Não é verdade? São esses, então, os ramos de direito que nós vamos abordar ao longo de nossos encontros. E aqui eu só trouxe para que você pudesse conhecer um pouco mais como noções de direito. E como noções de direito, nós podemos trabalhar durante muito tempo, mas infelizmente o nosso tempo, você é sabedor disso, é bem pequenininho. Então vamos avançar mais um pouquinho. Direito constitucional. Agora nós começamos propriamente com o estudo de um daqueles ramos do direito que nós prometemos estudar em nossos encontros. Direito constitucional. Dê uma olhadinha na tela e veja se o que você pensava ser o direito constitucional se encaixa nesse conceito do José Afonso da Silva. Então, vamos ver. Eu vou ler o conceito do José Afonso da Silva e você vai notar também que eu sempre vou trazer um conceito de um ou outro autor, uma jurisprudência, etc., para que você também tenha noção de como é tratado isso. Aqui, nada mais é do que um renomado autor do direito constitucional, que é um doutrinador, ou seja, ele também é uma fonte do direito constitucional. Ele diz assim: o direito constitucional configura-se como direito público fundamental. Nós não acabamos de passar pelo ramo do direito público? Está aqui, o direito constitucional. Por referir-se diretamente à organização e funcionamento do Estado, à articulação dos elementos primários do mesmo, do Estado, e ao estabelecimento das bases da estrutura política. Em outras palavras, o José Afonso da Silva, ele está dizendo que o direito constitucional determina como o Estado deva agir. O Estado, você é assim, o seu poder é dessa forma, você pode dividir o exercício desse poder dessa forma, assim, assim, assim. No pensamento do José Afonso da Silva, é isso que acontece com o direito constitucional. Mas eu ainda acho que dá para a gente falar um pouquinho mais sobre esse conceito. Vamos ver. Em outras palavras, esse direito constitucional é o ramo do direito público interno que analisa e interpreta as normas constitucionais. Eu não quero aqui ser mais do que o José Afonso da Silva, em hipótese nenhuma. Aliás, o tenho como um grande mestre. Mas não ficaria bem mais fácil o entendimento do direito ou do conceito do direito constitucional dessa forma? É o ramo do direito público interno que estuda as normas constitucionais, porque ali na Constituição nós não vamos encontrar somente aquilo que o Estado deva ou não fazer, ou o que é o Estado. Nós também encontraremos, e muito, as normas da Constituição.
os direitos fundamentais, nós vamos encontrar ali, sem dúvida nenhuma. Ou seja, o direito constitucional vai estudar todas essas normas existentes na Constituição. Vamos ver mais um pouquinho, vamos lá. Tais normas estão no ápice de uma pirâmide normativa, entendida e chamada também, talvez você já tenha ouvido falar, em pirâmide de Kelsen. Já ouviu falar? Não? Para você é novidade, pirâmide de Kelsen? Chamada também de pirâmide kelsiana. Vamos colocar mais ou menos assim, uma pirâmide, tá, que não tem nada a ver com aquelas pirâmides do Egito. Bem, pirâmide de Kelpis, Kefren, Miquerinos, esqueça aquilo, apesar de serem pirâmides, perfeito. Ó, uma pirâmide, tá? Pirâmide de Kelsen, um grande jurista já falecido, saudoso Kelsen, estudou bastante o ordenamento jurídico. E ele entendeu que lá em cima, no ápice dessa pirâmide, deveria ter um diploma maior, aquilo que fala mais alto dentro de um ordenamento, de uma ordem jurídica. E ele colocou a Constituição de um Estado democrático de direito. Abaixo dela, as leis, de maneira geral, e abaixo das leis, as normas complementares. Todas elas. Essa é a pirâmide de Kelsen. Vamos voltar a esse conceito de Constituição, de direito constitucional. Essas normas, então, estão no ápice, estão lá em cima dessa pirâmide normativa, dentro de um ordenamento jurídico, e são consideradas leis supremas. Por isso que a Constituição é chamada de lei suprema, carta magna, a lei das leis, não é? De um Estado democrático de direito, de um Estado soberano. E tem como escopo regulamentar, ou seja, como primazia, delimitar o poder estatal, além de garantir os direitos considerados fundamentais. Não foi exatamente isso que nós acabamos de dizer? As normas constitucionais dizem exatamente isso. Eu poderia até dizer, em outras palavras, que dentro da Constituição nós podemos encontrar tudo e de tudo. O que o Estado pode ou não fazer e o que todo particular pode ou não fazer. Está tudo dentro da Constituição, mas em normas de base, em normas gerais. Depois da Constituição, as leis, na realidade, viriam ou vêm regulamentar, regular aquilo que a Constituição está dizendo. O direito constitucional, portanto, estuda tudo isso. É isso que ele faz da melhor forma possível. Tá bem? E dentro dessas normas constitucionais, o que nós poderíamos encontrar, então? Já que nós falamos que lá está de tudo. Alguma coisinha assim, vamos ver. Você já folheou a Constituição da República? Não! Não acredito que você não folheou a Constituição. Então, a partir desse momento, você tem uma tarefa. Sim, se você não tem, busque na internet, ou compre, ou vá na sua prefeitura, é fornecido gratuitamente, pegue uma Constituição, porque daí você vai entender um pouquinho mais sobre as normas constitucionais. Lá na Constituição, nós podemos encontrar os princípios fundamentais, já no comecinho, princípios fundamentais. Primeiro, em relação ao Estado, ou relativos ao Estado. O que nós podemos entender de princípio fundamental em relação ao Estado? Que a sua forma de Estado é a federal. Por quê? Forma federativa de Estado poderia ser confederativa. O que seria essa forma federativa de Estado? Um governo central, digamos assim, subdividido em federações. O Estado do Paraná, o Estado de São Paulo, de Pernambuco e assim por diante. Cada um com uma certa autonomia, mas devendo, sim, obrigação maior a esse poder central. A confederação seria o contrário disso. Cada Estado seria totalmente autônomo, por mais que pudesse existir um poder central. Mas seriam como países, na realidade, distintos. Não é o nosso caso. Em relação ainda aos direitos fundamentais do Estado. Forma de governo, república. Ao invés da república, poderia muito bem ser a monarquia. E o sistema de governo, presidencialismo, ao invés do presidencialismo, poderia ser o parlamentarismo.
Claro, são essas então as situações pertinentes aos direitos fundamentais relativos ao Estado, cravado ou encravado lá na nossa Constituição da República. Mas não para por aqui não, tem muito mais. Vamos ver. Tripartição dos poderes. O poder do Estado, na realidade, ele é um só, ele é chamado de poder uno. Mas o exercício desse poder, ele é dividido em três: o poder executivo, judiciário e legislativo. E essa situação é tida na Constituição como cláusula pétrea, uma cláusula tão dura que ninguém pode mudar. É um dos incisos do artigo 60 da nossa Constituição. Não pode mudar. De tão firme que o Constituinte entendeu que possa ser. Tá bem? Em relação ao Estado, creio que fica de bom tamanho. Vamos ver aos particulares o que tem? Vamos lá. Direitos fundamentais. Dentro do capítulo de direitos individuais e coletivos, diz o artigo 5º, exatamente dessa forma: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros também, residentes no país, a inviolabilidade. Já eu sigo, mas veja, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, ou seja, sem qualquer discriminação. Garantindo então aos brasileiros e estrangeiros aqui residentes o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos seguintes termos. E aí ele continua. A Constituição, desde o seu começo até o seu final, ela fala genericamente, às vezes pontualmente, em igualdade. Quando ela não fala diretamente em igualdade, ela determina a não discriminação. E qualquer que seja ela, de raça, de cor, de credo, não dá para discriminar qualquer coisa que seja. Vamos ver algumas situações bem pontuais. Vamos ver. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. O homem e mulher são iguais em todos os aspectos, desde o casamento, como homem e mulher, ou como pais, eles têm os mesmos direitos e obrigações. Dentro do trabalho, os mesmos direitos e obrigações. Homens e mulheres, portanto, igualdade geral e irrestrita. Você faz o que quer a hora que você quer ou alguém te proíbe? Esse é o princípio da legalidade. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão mediante a lei. Ou seja, você pode fazer tudo aquilo que a lei não te proíba. Está lá na Constituição. Nós ainda vamos voltar a falar do princípio da legalidade do administrador público. E aí eu vou chamar a sua atenção novamente para esse ponto. Combinado? Vamos ver mais alguma coisa da Constituição. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. E aqui eu trago 3 ações possíveis. Ações, quando eu falo, seriam aquelas situações que você pode buscar o Poder Judiciário para te ajudar em algum problema, digamos assim. O habeas corpus, o mandado de segurança e o habeas data. Talvez você já tenha ouvido falar dessas ações. O habeas corpus, na realidade, é uma situação que você pode, ou qualquer pessoa pode pleitear junto ao Poder Judiciário, quando você estiver ou com uma ameaça na sua locomoção, ou quando você foi proibido de se locomover. O direito chama isso de liberdade ambulatorial. Então você demanda um habeas corpus. O juiz vai analisar e vai deferir ou não. O mandado de segurança. O mandado de segurança ele é tido quando você tem um direito líquido e certo e está sendo afetado por alguém, alguma autoridade, ou por abuso de poder, ou por alguma ilegalidade. O direito líquido e certo é aquilo que não precisa de nenhuma outra prova, porque você tem provas suficientes sobre isso. E o habeas data, o que é o habeas data? É o direito às suas informações, que está com algum ente público ou que faça, às vezes, de uma autoridade pública e essa pessoa pública não está querendo te dar essas devidas informações. É o direito que você tem, sim, a essas informações do ente público. São ações que você pode buscar junto ao Poder Judiciário. Tá bem? Vamos ver mais alguma situação. Direitos sociais. Lá no artigo 6º, aliás, do artigo 6º ao artigo
11 você vai encontrar direitos sociais. São direitos sociais a educação, saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Quando você ouve isso, não te chama a atenção os palanques eleitorais? Aquele candidato, ele não promete tudo isso que está aí? Ele não precisa prometer. Se eleito for, ele tem que fazer o possível para realizar aquilo que a própria Constituição já garante. Está aí no artigo 6º, direitos sociais a todos os brasileiros e os estrangeiros que aqui residem. São os direitos sociais. Bem tranquilo? Podemos avançar mais um pouquinho? Vamos lá. Direito à nacionalidade. A nacionalidade, na realidade, é o vínculo entre o cidadão e o seu Estado, entre o seu país. Em relação à nacionalidade, a Constituição diz que o brasileiro ele pode ser nato ou naturalizado. Quando fala em brasileiro nato, nós vamos entender que é em relação ao seu nascimento. Em regra, aquele que nasce aqui no Brasil pode ser um brasileiro nato, mesmo que de pais estrangeiros, se os pais não estejam desempenhando um serviço ao seu país. Ele pode, então, ser caracterizado como nato. Mas mesmo aquele que nasça fora do país, ele também pode ser nato. Por exemplo, se ele nasce fora do país, mas os seus pais são brasileiros, ou o pai ou a mãe é brasileiro, e está um deles prestando serviço ao país, ele pode ser nato. E mesmo que não estejam prestando serviço ao país, desde que registrado num ente, num órgão brasileiro e competente, sem problema nenhum, ou que eles residam depois no país, e depois esse cidadão, atingindo a maioridade, ele requeira a sua nacionalidade. E o brasileiro naturalizado aí já é uma prerrogativa, é uma vontade de alguém ser brasileiro. Ele pode requerer a sua naturalidade, preenchendo determinados requisitos. Por exemplo, para aqueles países de língua estrangeira, mas sendo ela portuguesa, não só o nosso português, como, por exemplo, nascido em Portugal, ele pode requerer a sua naturalidade? Pode, desde que preenchidos alguns pequenos requisitos, mas é muito mais tranquilo. Então, em relação à nacionalidade, é isso. Vamos ver mais uma outra situação. Em relação aos direitos políticos, a Constituição de 88 diz lá no artigo 1º, parágrafo único: todo o poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Aí fala em sufrágio universal, voto direto e secreto, fala em plebiscito, fala em referendo e fala em iniciativa popular. Então vamos lá. Sufrágio universal significa dizer que todos aqueles que têm direito a voto têm que votar. Antigamente, esse direito a voto era só para o sexo masculino, hoje não, hoje para todo mundo. O voto é direto, ou seja, ele próprio, esse que tem direito ao voto, vai lá e vota, é secreto. Plebiscito, o que você se lembra de plebiscito? Plebiscito é aquela situação onde o poder legislativo define uma determinada lei, mas pergunta para a população em geral o que ela entende daquela lei, se é realmente boa ou não. Isso é um plebiscito. Nós já tivemos plebiscito aqui no Brasil? Tivemos, talvez já tenha um ou outro. O último que nós tivemos, se não me falha a memória, foi em 1993. Perguntou-se, na realidade, se o Brasil queria a monarquia ou a república, se queria um rei, propriamente dito, ou um presidente, se queria o regime presidencialista ou parlamentarista. Foi nesse sentido. O referendo. O referendo, na realidade, seria exatamente o contrário, né? Precisa ser referendado uma determinada situação. Aliás, o contrário do plebiscito. O plebiscito vai se perguntar ao povo, para depois fazer a lei. O referendo, na realidade, se faz a lei e pergunta para o povo se ele referenda aquela determinada situação. Tivemos sim, há pouco tempo, um referendo, você se lembra do quê? Lei do desarmamento, perfeito. E todo mundo entendeu que realmente era daquela forma, não é? E uma lei de iniciativa popular.
Lembra-se, essa bem mais jovem. A do desarmamento, se não me falha a memória, foi em 2005, não é isso? Em 2010 teve o quê? A lei da ficha limpa, não é verdade? Claro, aí colhe-se uma série de assinaturas dentro daquela lei, mas aí tem também os requisitos, 1% do eleitorado nacional, que componham até em 5 estados da nação, e aí leva-se ao Congresso e vira lei, se transforma em lei. São essas as situações, então, do que nós podemos encontrar na Constituição da República, tá bem? Mas ainda tem mais para a aula de hoje. Vamos numa sequência? Vamos lá. Para que você possa ver aplicado ou aplicados alguns dos conteúdos dos institutos tratados na aula de hoje, eu trago uma decisão de determinado tribunal. Alguns pontos serão trabalhados aqui. Vamos ver? Acompanhe. É um agravo regimental, tem o número dele, e sempre quando você olhar, verificar uma decisão de qualquer tribunal, você vai encontrar isso. Deve ter uma numeração, e de onde vem, nesse caso aqui de Pernambuco, mas é uma decisão do STF, do Supremo Tribunal Federal. Deve ter a data da sua publicação, sempre, e quem foi o relator dessa decisão. Nesse caso aqui, o ministro Roberto Barroso. Então vamos ver. Primeiro, uma ementa. O que é uma ementa? Uma ementa de uma decisão é um resumo daquilo que foi decidido naquela situação. É um resumo. Às vezes esse resumo é muito comprido. Você imagina então a ação propriamente dita, um processo mais propriamente dito. Diz a ementa: fornecimento pelo poder público do tratamento adequado. Então, a discussão nesse processo foi sobre o fornecimento de um serviço, talvez, ou de um tratamento adequado pelo poder público. Solidariedade dos entes federativos, ou seja, todos os entes devem ser solidários em relação a esse fornecimento de um tratamento adequado. Diz também que a discussão foi em cima de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Mas entendeu-se nessa discussão a não ocorrência, ou seja, não teve ofensa ao princípio da separação dos poderes. Existiu uma colisão de direitos fundamentais. Lembrou-se? Direitos fundamentais é o que está estampado na Constituição. E para o STF, a prevalência do direito à vida. Às vezes, nessa colisão, um direito tem que falar mais alto do que o outro. Nesse caso, já há precedentes. Por quê? A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e nós já falamos em jurisprudência, é o entendimento, a interpretação que o STF dá nesse sentido. É firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao artigo 196 da Constituição Federal, e já eu digo o que é programático, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada a violação ao princípio da separação dos poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. O Supremo Tribunal Federal entende que na colisão, olha aí, no conflito entre o direito à vida e à saúde e interesses secundários do Estado, o juízo de ponderação impõe que a solução do conflito seja no sentido da preservação à vida, a ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Então veja, como eu disse, às vezes a ementa de determinada decisão é tão grande que você acaba não entendendo. Mas eu vou trocar em miúdos o que diz essa decisão. A discussão, na realidade, era de forma geral, e que o Poder Judiciário estava determinando ao Poder Executivo como ele deveria agir em determinada situação, porque estava em conflito ali o direito à saúde e o direito à vida.
E o Poder Judiciário, ele não pode determinar leis, ele não pode criar lei, ele tem que fazer com que as leis sejam executadas, na realidade, da melhor forma possível. O Poder Executivo faz a execução e o Poder Judiciário vai verificar se realmente aconteceu aquilo. Nesse caso, essa decisão está nos afirmando que quando há um conflito, uma colisão entre direitos fundamentais, um às vezes vai falar mais alto do que o outro em determinada situação. Talvez em outra, esse vai falar mais alto do que aquele. Todos eles são válidos e devem ser preservados. Agora, a Constituição ela não diz qual é aquele direito que realmente deve ser rezado ou preservado antes do outro. Então, alguém tem que falar alguma coisa. A legislação infraconstitucional não fala nada. Por quê? Porque todos eles são direitos fundamentais e estão no mesmo patamar. Mas, se há um conflito entre determinados direitos, vai se chegar ao Poder Judiciário para que ele analise aquela questão e dê sim uma solução. Foi o que ele deu, dizendo em outras palavras que o direito à vida deve valer muito mais do que qualquer outra situação, e que o entendimento do STF já está pacificado nesse sentido. E não, em hipótese nenhuma, é um conflito ou uma divisão dos poderes, e que a separação dos poderes está muito tranquila, muito observada nessa relação. Tá bem? Viu que nessa ementa, nessa decisão, nós podemos trazer vários dos conteúdos que nós estudamos na aula de hoje, e é assim que vai acontecer em cada um de nossos encontros. Vamos agora sintetizar tudo que nós falamos no nosso encontro de hoje, ou pelo menos quase tudo. Vamos à tela. As fontes e os ramos do direito existem para que, através deles, o Estado possa determinar as normas jurídicas tão importantes para o perfeito convívio e segurança de uma população em um determinado Estado democrático de direito. As normas constitucionais são consideradas magnas ou supremas, porque exercem completa autoridade sobre as demais, sendo assim, as mais importantes dentro de um ordenamento jurídico nacional ou de um Estado democrático de direito. Nós tratamos, a bem da verdade, de noções gerais do direito, tratando fundamentalmente das fontes, e ali nós podemos observar e trabalhar com várias fontes, Constituição, lei, jurisprudência, doutrina. E trabalhamos pontualmente também com o direito constitucional, aquele direito que estuda, vamos dizer assim, as normas constitucionais. No nosso caso, estuda as normas constantes na nossa Constituição Federal de 88. Dentro dessa Constituição, nós podemos encontrar de tudo, pelo menos em normas de base e normas genéricas, dizendo o que o Estado pode fazer, o que é o Estado, a bem da verdade, o que ele pode, o que ele não pode fazer, dizendo e determinando também aos cidadãos o que eles têm de direitos, de maiores direitos e garantias fundamentais. Podemos encontrar de tudo, principalmente do começo ao final da Constituição, a igualdade. Ela determina a igualdade entre todas as pessoas. Ela determina, por exemplo, que homens e mulheres são iguais em todos os aspectos, e todos aqueles residentes aqui, e os estrangeiros também, têm determinadas garantias fundamentais encontradas já na nossa Constituição da República. O nosso tempo, na realidade, é muito pequeno, mas nós conseguimos tratar, assim, de várias instituições pertinentes ao direito de maneira geral e, mais pontualmente, ao direito constitucional. Infelizmente, chegamos ao final do nosso encontro de hoje. Mas tem muito mais. Eu encontro você no próximo. Até lá!